Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estudar mais uma lição, e hoje é a lição de número 24, de 13 de dezembro de 2020. Este é o ano. E o ano termina. E nós estamos aí, do lado de cá da existência ainda, né? Graças a Deus. Muitos companheiros nossos já estão lá do outro lado, aguardando. Eles têm paciência esperando a gente nessa área. Nós vamos ficar aqui por um tempo, se Deus quiser. Então, a lição de hoje tem por título o altar dos holocaustos, o pátio e o azeite da unção. Vamos, na sequência dos nossos estudos, nós vamos ver esses três elementos constituintes da área dedicada ao tabernáculo. Então, o tabernáculo ocupa uma posição, e essa posição é uma posição definida por Deus, de modo que todas as vezes que eles parassem e fizessem acampamento, então o tabernáculo seria montado naquela mesma posição, daquele mesmo jeito, e assim até chegarem na terra prometida. Então, estudar uma lição desta, sem ter assim uma condição de a gente pelo menos ter uma visualização, se torna muito difícil. Você viu a leitura do texto, como a gente fez aqui, como é que alguns elementos ficam bem difíceis de a gente detectar, e inclusive alguns a gente tem que traduzir do português para o português, né? E as medidas que nós vimos, côvado, por exemplo, é uma medida que hoje não é utilizada no nosso dia a dia. Vimos na aula passada, né? O côvado é essa medida aqui, que é aproximadamente uma medida de 45 centímetros, e é nessa condição que a gente faz as conversões. As traduções optam por côvado, outras optam por cúbito, que também é uma possibilidade de tradução, e outras traduções mais recentes já estão optando pelo sistema métrico que é utilizado dentro do país da língua receptora da tradução. Então, no Brasil, que se usa o sistema métrico decimal, é um sistema que todos conhecem, né? Usa o metro, centímetro, milímetro, e já está, pelo menos, fazendo essa conversão, se torna mais fácil de compreensão. E exatamente por isso, nós estamos sempre utilizando a NVI para tradução, a NAA também, que é a nova Almeida atualizada, e a Almeida Revista e atualizada, que ainda utiliza, por exemplo, côvado. Então, nesse nosso estudo de hoje, nós vamos procurar estabelecer bem, né, a localização de todos os elementos e o que, na ponta, eles significam para nós hoje. Daí nós temos que ver o conceito de abordagem tipológica. Já aprenderam bem o conceito de abordagem tipológica? Como é que se faz uma abordagem tipológica? O que é um tipo e o que é um antítipo? Tipo é uma projeção, é um elemento que é utilizado simbolicamente, né, dentro do campo da semiótica. Ele é utilizado para representar algo que vai lá na frente ter o seu cumprimento final. Daí nós vamos ver as relações existentes entre os elementos do tipo e o que é o cumprimento do tipo, é chamado de antítipo. Tá? Então, o antítipo é o cumprimento do tipo. O tipo aponta para uma realidade lá na frente. O antítipo é o cumprimento do tipo. Quando o cumprimento do tipo acontece, o que ocorre com o tipo? Ele sofre uma descontinuidade ou continua? Ou ele tem uma continuidade? O tipo aponta para o futuro. Chega o futuro e o cumprimento. O tipo é continuado ou descontinuado? Uma linguagem mais fácil de apreensão. Hoje nós precisamos fazer o tabernáculo com seus elementos
e os sacrifícios nele? Não. Por quê? Porque eles eram tipos apontando para uma realidade futura. Tá? A realidade veio, então o que acontece com o tipo, ele é descontinuado. Tá? Então, quando nós estudamos aqui o tipo, temos que sempre prestar atenção para onde o tipo está apontando. A partir do momento que chega o antítipo, que é o cumprimento daqueles elementos, né, é a realidade simbolizada pelo símbolo, pelo tipo, tá? Ou simbolizada tipologicamente, usando essa linguagem, então a gente percebe que há uma descontinuidade. Então o tipo cessa a sua proposta, tá, quando o antítipo chega. Então nós vamos ver, e ao mesmo tempo rever, porque já vimos isso nas aulas anteriores, que toda esta realidade simbolizada aqui, que fazia parte do culto de Israel, estava apontando para o futuro, para a vinda de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os elementos que nós vamos estudar hoje, que são o altar dos holocaustos, o pátio, né, onde isso tudo era colocado, e o azeite da unção, que servia para a alimentação do candeeiro, do candelabro, ou do castiçal, ou da menorá. Tá? São 4 nomes aí que você pode escolher para utilizar. No eixo aí paradigmático, você pode escolher qualquer um desses para poder traduzir, né, menorá do hebraico para a língua portuguesa. Então você tem candeeiro, castiçal e candelabro. Então são todos nomes do mesmo elemento, indicam o mesmo elemento. Então no eixo paradigmático você pode, na hora de traduzir, escolher qualquer um desses aí que estará certa a sua tradução. Isso é que faz, muitas das vezes, diferir as traduções. Tá? Então, vamos, nessa lição de hoje, tentar compreender os elementos dentro do contexto onde eles são apresentados, a forma descritiva deles, a função deles dentro daquele momento de culto da igreja da antiga aliança, e vamos ver como isso é tomado, né? A gente pode fazer aquela dupla dinâmica que usamos no Apocalipse, prolepse e analepse. Uma projeta o futuro e a outra mostra o cumprimento do futuro. Então, numa retomada analéptica, olha aí, estamos gastando aí o português, hein? Vocês vão ficar feras mesmo no português e na teologia aí, né? É importante, esses termos são importantes, que a gente vai tendo condição de lidar com o aqui e o agora. Qual é a função deles naquele tempo e qual a função deles hoje. E afinal de contas, quem hoje tem que ser oferecido em sacrifício a Deus? Então, são perguntas que a gente vai começando a fazer. Quem fez o perfeito e insubstituível e eterno sacrifício? Já aconteceu ou nós estamos do lado de cá? Tá? Então nós vamos ver o texto no seu tempo, tá? Tentando ilustrar de um modo bem lúdico aqui, mostrando para vocês imagens que facilitam a imaginação, e para que isso tudo apontava no futuro que chegou, na vinda de Jesus, no estabelecimento da igreja na qual estamos nós. E ainda há aquela projeção, tá? Aquela projeção para a eternidade. Ao raiar do dia eterno, nós então teremos todos esses elementos que têm um cumprimento parcial na nova aliança, eles projetam para um futuro em que no novo céu, na nova terra, nós teremos o seu cumprimento definitivo ad eterno, né? Para toda a eternidade, para sempre, sempre, sempre. Então, é importante. Vendo dentro dessa linha, né, dessa linha temporal, né, nós percebemos a importância de estudar o texto dentro do seu contexto histórico, na evolução do seu sentido ao longo da revelação no Primeiro Testamento, o cumprimento de todos esses elementos na Nova Aliança, no Segundo Testamento, final,
Tá? E, por fim, a projeção disso dentro da nova aliança para o estabelecimento do reino eterno. Então, você vai encontrar esses vínculos, e isso tudo é importante quando você faz uma abordagem tipológica. Muitas das vezes a pessoa se enfada ao ler esses textos pelo fato de saber, bem, se isso aqui já caducou, para que estudar isso? Geralmente o leitor faz essa pergunta. São textos que eles passam voados por eles, não estudam, porque são textos que eles acabam não dando assim ao leitor, aquela sensação de que tem relevância para a sua vida. Então, é por isso que nós vamos fazer essa abordagem, vamos procurar mostrar o texto no seu contexto e depois estabelecer esses horizontes do texto, projetando-os na época na sua evolução ao longo do tempo, a evolução desses elementos dentro da própria antiga aliança, a evolução desses elementos que nós estamos estudando aqui, o tabernáculo, seus constituintes, dentro da própria antiga aliança. O que substitui o que aqui, dentro da antiga aliança? O templo de Salomão, ele já é uma evolução desse tabernáculo. Tá? E então depois vem o Novo Testamento, em que o próprio templo, o templo de fato, vem estar conosco. É o templo, é o sacrifício, é o sacerdote, ele é tudo. Né? Ele é o templo, conforme ele mesmo disse, derribar esse templo, em 3 dias eu levantarei isso. Aí deu nó, cãibra mental na cabeça dos fazedores. Isso aqui foi construído em 40 anos, aí tem tanto tempo de construção, e você vai dizer que em 3 dias você vai levantar esse templo? Como é que pode um negócio desse? Esse indivíduo fala cada coisa. Manda a gente comer a carne dele, manda a gente beber o sangue dele. Agora está dizendo que a gente tem que, se derrubar esse templo, ele vai reconstruir em 3 dias. É possível, fala cada coisa. Não diz que teve na época de Abraão. Ele não sabe nem contar os anos. Antes de que Abraão fosse, eu sou. Ele tem 50 anos e está com essas ideias aí. Então isso tudo dava cãibra mental na cabeça daqueles eruditos da época. Eles ficavam realmente perturbados com as coisas que Jesus dizia, porque não entendiam o que Jesus dizia. Então, é o que o Senhor Jesus falou com muita alegria. Essas coisas ele ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, porque assim aprove a Deus. Então, essas coisas que nós vamos aprendendo da Escritura, elas são importantes porque elas vão fazendo com que nós cresçamos na visão global desse projeto de Deus que se descortina ao longo dos séculos. E vemos qual é o nosso papel na história, em toda essa história. Há um livro muito bom, que ainda, parece que vai ser traduzido para o português. Ainda não foi, mas está prestes a ser traduzido para o português. Uma parte dele já está na teologia bíblica do Novo Testamento do meu amigo Gregory Bill, aqui de Filadélfia. O templo e a missão da igreja. O templo e a missão da igreja. É uma teologia bíblica da habitação de Deus. Então, The Temple and Church Mission, a Biblical Theology of the Dwelling Place of God. Então, isso aqui é um livro excelente, uma tese excelente, que vai exatamente abordando desde o Éden até a Nova Jerusalém, mostrando o desenvolvimento na teologia bíblica desse desejo que Deus tem de habitar com seu povo. Aqui é exatamente Deus manifestando-se graciosamente no meio do seu povo, dizendo e mostrando que Ele quer habitar com seu povo. Então, eles têm de construir o quê? Uma habitação requintada ou não? O que vocês acham? Mas aí qualquer barraquinha que eu vou morar aí com vocês. Foi assim? Não, é uma habitação realmente requinte, com bom gosto, tudo bem planejado e exatamente ilustrando, projetando o que nós teremos no futuro.
No futuro, a nossa habitação, conforme descrição de Apocalipse, é o clímax de todo requinte. Novo céu, a nova Jerusalém, pela descrição que nós temos, ultrapassa, coitado desse tabernáculo aí, ele está muito pobrezinho para aquilo que era. Mas pelo menos para os recursos que o povo de Deus tinha naquela época, nós percebemos que é uma habitação dentro daquele ambiente, daquele momento histórico, bem requintada, muito bonita, com muito bom gosto, bem planejada, e nós vamos entender isso dentro de uma perspectiva teológica, mostrando que isso projeta sempre para o futuro. Pergunto a vocês, para os israelitas que viveram naquela época, eles tinham essa noção de que aquilo ali era uma projeção para o futuro? Para eles era aquele momento, e nem aquele momento mesmo eles estavam entendendo na sua plenitude. A plenitude da experiência que eles estavam passando, eles não tinham a plena compreensão daquilo que eles estavam vivendo e vivenciando na sua experiência com Deus. Estava difícil de ser assimilada essa nova experiência, inclusive essa de Deus agora ter um pouquinho mais de aproximação e querer habitar com eles. E isso aí projeta para algo que hoje nós vivemos numa intensidade maior. Qual é, Amanda? Deus queria habitar com eles. Então, com é objetivamente. Hoje Deus habita em nós. Então, é algo que está muito acima da experiência daqueles nossos irmãos da igreja do antigo pacto, do pacto mosaico aqui. Percebe? Então, a nossa experiência hoje é muito maior. O volume de informações que nós temos no desenvolvimento da revelação progressiva hoje é muito maior. O que implica em quê? Numa maior responsabilidade. Porque hoje nós somos o templo do Deus vivente. Tudo aquilo estava apontando para a experiência que hoje nós temos. O que talvez fosse um anseio deles, hoje para nós é realidade. Então isso é muito importante. Vendo assim, para vocês começarem a ter uma ideia, conforme nós vimos, de localização. Então nós temos aqui uma imagem um pouco mais distante e aproximando. É uma réplica do tabernáculo. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, é exatamente sobre isso aí que nós vamos falar hoje. E vamos ver a importância disso dentro da nossa compreensão evolutiva. Só assim que eu creio em evolução. A evolução da progressão da revelação bíblica. Não é a evolução da teoria da evolução. Ok? Aí tem o tabernáculo visto de cima e nós vamos, nos nossos estudos, ver exatamente, nós vamos estudar quais os elementos. Vamos estudar aqui o altar, aqui o altar. Vamos estudar aqui, o que mais? O pátio. E lá dentro nós vamos estudar sobre o azeite, que é usado para poder manter o candelabro aceso. E o período em que esse candelabro deveria estar aceso. Então essas imagens ajudam para que nós possamos ter pelo menos uma ideia. Essa aqui é uma réplica muito pobre em relação ao que era originalmente. Mas já dá para a gente ter uma ideia assim, Esse aqui é o cenário aproximado do que a gente vai estudar hoje. Ok? Então nós vamos aqui a nossa primeira pergunta de hoje. Nosso texto básico é Êxodo capítulo 27. Nosso texto áureo está aqui em Êxodo 27, 21. Êxodo 27, 21. E a primeira pergunta é a seguinte: primeira pergunta, quais eram as medidas do altar dos holocaustos no seu
comprimento, na sua largura e na sua altura. De que era a sua armadura e como ele seria revestido. Então vamos aqui a nossa resposta. Versículos 1 e 2, na versão NVI, diz o seguinte: faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Então, aí você já tem uma ideia do altar. Ele era um quadrado e tinha 2,25 metros de largura, tá? Largura e comprimento. Ele tinha a mesma medida, 2,25 metros de comprimento. E a altura, ele tinha a altura de 1,35 metros. Imagens ajudam. Vamos aqui mais à frente que tem a figura do altar. Aqui já dá para ter. Tá? Então ele aqui era um quadrado, tá? Feito de madeira. Tá? Então é esse quadrado e aqui a altura de 1,35 m. Ok? Deu para pegar aí quais eram as medidas? Tranquilo aí, Simara? Tranquilo, Maria Antônia? Deu, Nanda? Então esse era o altar. Ele era o altar dos holocaustos. O que significa holocausto? Qual o significado dessa palavra holocausto? Inclusive, nós temos essa palavra reviveu, né, na época da Segunda Guerra Mundial, falando a respeito do holocausto, do que aconteceu com os judeus na época do Hitler. Então, o que significa a palavra holocausto? Hein? Nosso amigo aqui vai ajudar. Holocausto. Entre os antigos hebreus, sacrifício em que se queimavam inteiramente as vítimas. Imolação. Então, o holocausto é exatamente aquele sacrifício em que a vítima, em que o que estava sendo oferecido em sacrifício era totalmente queimado. Tá? Então, esse é o significado da palavra holocausto. Tá? Em que a vítima era oferecida em sacrifício e era queimada totalmente. Tá? Então, isso é importante. Esse é o significado de holocausto. Reportando-nos aqui, então, o altar do holocausto tinha essa finalidade. As ofertas eram feitas, aqui o sacrifício, e havia a queima dos animais que eram oferecidos em sacrifício. Ok? Então, é bom ter o sentido da palavra, ajuda muito na sua compreensão. E isso acontece quando mais à frente o tabernáculo é construído e nós temos o pátio construído, e temos o altar de bronze construído, e isso vai acompanhando a história de Israel até a entrada na Terra Prometida. Então vocês imaginem, ao longo de um milênio, quantos animais foram imolados e queimados, né, ali. Quantos? 1 milhão de pessoas ao longo de um milênio. Você imagina, cada um levando a oferta por causa do seu pecado. Imagine a quantidade de animais que foram mortos. Então, por que esses animais eram mortos? Um estudo de uma lição dessa hoje aí causa arrepios aí no pessoal da ecologia,
né? O pessoal da proteção dos animais. Isso era algo muito cruento, né? Qual é o objetivo desses animais morrerem quando o ofertante levava ao sacerdote a vítima colocava a sua mão sobre a cabeça do animal e fazia, por assim dizer, o quê? Qual era o sentido dessa imposição de mãos ali naquela vítima que ele trazia para poder ser sacrificado? E aí ela morria e o ofertante ficava vivo. Era a substituição. E essa substituição fazia o que? Na hora que ele impunha as mãos, era como se ele estivesse transferindo o seu pecado e a sua culpa para o animal. Então, todo o pecado tem como salário o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Quem peca, transgride a lei de Deus, está sentenciado à morte. O meio através do qual Deus decidiu preservar o seu povo foi exatamente estabelecendo esse sistema de sacrifício. Daí o ofertante trazia a sua oferta, apresentava o animal, impunha sobre ele as mãos e transferia a sua culpa para ele, o sacerdote oferecia e Deus recebia, de modo que o ofertante, transgressor, o pecador, ficava vivo e o animal morria em seu lugar. Tá? Ao estabelecer isso, Deus colocou um preço muito alto, ou seja, o nosso pecado custou muito caro para Deus. Por quê? Porque na hora que chega o antítipo, o que acontece? Ele é que tem de ser imolado no nosso lugar, pecadores. Aí Jesus tem que fazer o quê? Oferecer-se a si em sacrifício, e aí nós vemos lá o sacrifício da cruz, em que ele é a oferta pelo pecado. Então, um preço muito caro que o próprio Deus pagou. Tá? Então, isso é importante dentro da teologia, da evolução aqui dos conceitos. Então, os animais que morreram estavam apontando. Isso deveria ser um cansaço ao longo de um ano, já pensou? Todas as vezes o israelita pecava. Todo dia pecava, não tinha alternativa, e aí tinha que levar o animal, e isso devia ser boring, né? Enfadonho, todos os dias, tem que levar lá o sacrifício para poder ter o perdão dos pecados. Tá? Até que chega o antítipo, nosso Senhor Jesus Cristo, e com ele chegando, ele na cruz, ele paga o preço dos nossos pecados. Nós tínhamos que morrer, Cristo se identifica conosco, daí ele assume o quê? A forma humana, corpo humano, para substituir homens, animais, cujo sangue era derramado, não tinham eficácia substitutiva, porque não eram da mesma natureza. Percebe? Então, um homem tinha de morrer para que os outros pudessem colocar as suas mãos sobre ele e ele levar os pecados. O que acontece? Deus assume a forma humana para poder então levar na cruz ali. A cruz se torna o quê? O altar. A vítima, o Filho de Deus. Tá? Então a gente já vai vendo aí a relação entre o tipo e o antítipo. Tá? Vamos ver na relação entre o tipo e o antítipo. O tipo tem aquela característica de projeção, que nós vimos com a palavra alemã Vorbild, né? Aquela imagem que está projetando alguma coisa. E a relação entre todos esses animais que morreram e o Filho de Deus está numa relação de menor para maior ou de maior para menor? Quem é maior aí? Em termos de importância, em termos de finalidade, de propósito, de cumprimento. Qual dos dois é maior?
os sacrifícios repetitivos que não podiam, segundo o escritor aos Hebreus, tirar os pecados, ou esse que eficazmente se ofereceu a si mesmo para tirar os pecados e de fato tirou? Quem é maior? É o Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus é maior e é perfeito por conta de quê? Que havia nos sacrifícios antigos? Repetição. Repetição. Então, se havia essa repetição, era algo imperfeito. Ele oferece uma única vez por todos aqueles que morreram antes dele, que viveram dentro dessa projeção futura, tá? Crendo no que ele iria vir, ainda que não tivesse uma imagem clara, né? Mas aqueles sacrifícios estavam apontando para o lá para frente. Tá? Então, isso mostra o quê? Que o sacrifício dele é perfeito, porque agora não precisa mais ficar morrendo várias vezes, conforme os animais da antiga aliança tinham de morrer várias vezes. Percebe? E isso é muito importante. Então, a gente vai vendo esse conceito de Steigerung. O que é Steigerung? Né? Há uma relação entre o tipo e o antítipo, em que sempre o tipo é menor do que o antítipo. Tá? Então, ele é imperfeito, ele tem as suas qualidades temporais imperfeitas e ele se cumpre naquilo que é perfeito, final, terminal e com todo o grau de perfeição que não se encontra no tipo. Daí o Steigerung é essa relação de menor para maior. Tá? Então isso é muito importante dentro do estudo da tipologia. Duas palavras, Vorbild, que é essa projeção, o exemplo, que se cumpre na frente, e o Steigerung, que é exatamente essa relação. Sempre o tipo é menor do que o antítipo. Então, com essa visão, nós vamos percebendo aqui que este altar ele tem uma finalidade para aquele momento, mas não é perfeita a solução, é temporária. Essa solução temporária, depois, na evolução do Antigo Testamento mesmo, nós vamos ver que no templo já se torna algo bem mais sofisticado, porque o templo passa a ser, né, algo fixo, em determinado lugar. Tá? E, por fim, nós vamos ver isso novamente, a mobilidade do templo acontecer de novo no Novo Testamento, tá? Em que o Senhor Jesus, ele se manifesta entre nós, ele tabernacula entre nós, João 1, lembra que nós vimos na aula passada? João 1, versículo 14, e aí então nós temos esta imagem bem clara daquilo que acontece no Antigo Testamento. Então faça um altar de madeira de acácia, será quadrado com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. E faça até aqui, formando uma só peça com o altar. Então, o que acontece com aqueles 4 cantos do... Vamos ver se essa imagem aqui, eu acho que ela não está muito boa. Vamos ver aqui. Isso aqui parece que foi... deixa eu ver aqui, só dar um zoom aqui. Ele fez aqui no formato de... no torno aqui, no formato, né, de chifre, tá? Nas 4 pontas do altar. Como eu falei para vocês, cada um que imagina o que o texto bíblico está dizendo vai ter sempre uma imaginação. Nós temos aqui no comentário, no handbook, deixa eu ver onde ele está aqui. Esse aqui. No versículo 5, por exemplo, ele apresenta aqui uma proposta para acompanhar aí. Ele apresenta aqui uma visão, né, desses 4 cantos aqui já serem juntos, feitos na própria madeira, no formato aqui, né, de chifre.
E aí ele vai pintar, vai desenhar aqui as argolas direitinho, a altura, tá? Karkov aqui, que é a parte que vai segurar aqui a grade, 5 por 5, 5 côvados por 5 côvados e 3 côvados de altura. Então acho que já deu para entender aqui. Ok, vamos lá. Então esse é o altar, revestido de bronze. A palavra bronze aqui, nehoshet, é a palavra bronze. Bronze, e na Bíblia de vocês é traduzida como a Bíblia, é a nossa revista corrigida. Cobre. O Tanar também está corrigido. Está escrito cobre. Qual a diferença entre o cobre e o bronze? Tem diferença. Tem diferença. Tem diferença, são dois materiais diferentes. O bronze e o cobre. Tem diferença. Até no preço. Por isso, até no preço. Inclusive, é por isso que eu fiz essa pergunta, pelo fato de eu já tinha colocado aqui no histórico, o cobre, tá, que é um elemento atômico, do número 29, metal vermelho, maleável e dúctil, utilizado em ligas de importância. Aí, o bronze é uma liga metálica de cobre com estanho. Aí o estanho faz com que essa liga, que tem o cobre, seja mais cara. Tá? Então a diferença, você sabia? Hoje o cobre é mais caro do que o bronze. Hoje, atualmente? O estanho é mais barato. Quando você mixa, aí onde fica mais barato. Você consegue fazer o mesmo produto, com especialidade diferente, eles usam ele. Aí por isso que ele fica mais barato do que o cobre. Porque a estanha é mais barata. Aí quando você mixa os dois, consegue ele. Fica menos cobre, no caso, no material. Então, aqui, só para vocês verem essa diferença entre o que... O nehoshet, na realidade, é o bronze. Tá? E é essa liga, é uma liga que une dois metais. Eles são os dois fundidos. Tá? Obviamente, é importante, porque você vai ver o que eu falo da escala de valor, é dentro da sequência dos elementos que são utilizados. Bronze, prata e depois o que está lá no Santo dos Santos, ouro. Então vai vendo o que está no pátio é bronze, vai ser tudo, o bronze vai ser bem utilizado. O que está ali já dentro ali, você já vai ver que tem prata e ouro, né? Mas no Santo dos Santos, ouro. Né? Então essa é a evolução. Dependendo da sacralidade do ambiente, você observa que há uma ascendência em termos de valor dos metais utilizados, ou das ligas aqui no caso, utilizados. Mais brilho, tá? E também mais brilho, o ouro em relação ao bronze nem se compara. O ouro está acima da prata. Então o objetivo é mostrar o quê? Você tem ali no pátio, que é o lugar em que todos praticamente têm o acesso, você tem um nível de acesso, que o povão também tem acesso, então já é um nível de adoração, né, que é o nível 1. O segundo nível, que só está aberto aos sacerdotes, que é dentro ali do lugar santo, já é o nível 2. Então já há uma evolução. E, por fim, o nível 3 é reservado a uma única pessoa, uma vez só por ano, que é o Santo dos Santos. E à medida em que vai havendo essa evolução do ponto de vista da sacralidade e da importância, então vai havendo também essa gradação de bronze, prata e lá o ouro, né? Então é só para mostrar esses elementos aí. Só para ter uma ideia, só para vocês verem essa diferença, essa gradação que é utilizada aqui. Ok? Então vamos à segunda pergunta. Alguma observação que eu fazer? Pode fazer, fica à vontade. Vocês estão motivados aí por esse cheiro que está subindo aí, o que o Faroeste Fest disse que é uma tortura.
Quais as ferramentas que seriam feitas para recolher as cinzas do altar? O que seria feito para conduzir o altar? E de que seria feito e de que seria coberto? Então, os versículos 3 a 8. Na estrutura do tabernáculo que nós utilizamos aqui, vocês vão ver a disposição do tabernáculo, que eu vou colocar aqui, clockwise aqui, a disposição do tabernáculo. Tá? Que você tem aqui o ocidente, tá? O oriente. Vamos agora ver essas referências ao oriente, ocidente, norte e sul. Então, vocês, com esse gráfico aqui, vocês têm essa noção aí, tem a bússola para entender como é que vai ser feita a descrição no texto. Então, você tem aqui o ocidente. O que está para o ocidente aqui é a parte do tabernáculo que comporta as costas aqui do Santo dos Santos. Já aqui é a entrada, tá? É a entrada do tabernáculo, que é a entrada para o lugar santo. Aqui você tem o altar, e aqui você tem a bacia, tá? E aqui você tem a posição norte e a posição sul. E aqui você tem exatamente as colunas que são descritas no texto seguinte. Ok? Vamos ver também os elementos. Tá? Eu já coloquei para vocês aqui. Então você tem esse altar, as argolas laterais para ele ser carregado. Então ele era feito com a madeira e depois essa madeira era revestida de bronze. Tá? E aqui você tem a grade que era colocada e ela ficava na posição de modo que dava para poder a cinza, né, cair depois que fosse queimado. Então ele fez aqui um gráficozinho até que ajuda a nossa imaginação. Aqui você tem a Arca da Aliança, que nós já vimos lá na outra gravura mais importante, e aqui os elementos. Tá? Então aí nós vamos exatamente para esse ponto aqui. Depois vamos lá um gráfico colorido, de modo que a nossa lição não fica boring, enfadonha. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Então aqui no nosso gráfico, calma aí, aqui o nosso gráfico, você tem aqui os elementos. Todos eles são utilizados para poder fazer a raspagem, para poder tirar a carne, que vocês lembram muito bem que os sacerdotes também tinham participação, né, nos sacrifícios e tudo mais. Então, são os pegadores aqui, tudo que é utilizado. Então, é feita aqui essa descrição. Essa descrição aqui é interessante. Ela ajuda na nossa imaginação. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. É aquele tipo que ela vai ficar aqui. Tá? Que ela encaixa depois para poder tirar. Prático, né? Tudo aqui é prático, pré-moldado, viu? Tudo prático. A arquitetura, o negócio é bem contemporâneo, né? Tá? E diz mais aqui o texto. Coloque-a abaixo da beirada do altar. Vamos ver aqui. Da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Então essa grade que vai ficar ali, ela tem que ficar a meia altura, para poder de baixo depois tirar. Que sempre com
Isso, o chão ali do altar, ele tinha condições de você depois remover tudo, porque ele era móvel. Então fazia o primeiro sacrifício, fazia toda aquela limpeza e pronto para o próximo. Isso aí era um serviço ininterrupto. Tá? Faça varas de madeira de acácia. Por que não fazia logo pesadão, logo uma estrutura metálica pesada? Para carregar, né? Ter dó dos rapazes lá, que eram os levitas mais leves, mas para poder conseguir carregar aquilo. Se for uma estrutura toda bruta, pesadona, não dava para eles carregarem. Então aí tinha essa facilidade. A madeira coberta com esse metal, com essa liga de bronze. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos dois lados do altar quando este for carregado. Tá? Faça o altar oco, aí a importância dele ser oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Então essa figura, ela descreve bem aqui, ela descreve bem o altar, como também aquela figura que nós vimos aqui. Deixa eu ver se ele mais de perto aqui. Mostra aqui o altar. Tá? Aqui aquela bacia que nós já estudamos. Vamos ver se aparece aqui uma. Aqui. Então as argolas aqui, a lateral aqui, a vara para poder carregar esse altar. Que devia ser pesadinho, né? 4 aí no mínimo para carregar, né? Em cada ponta aqui para poder carregar. Isso devia ser bem pesadinho. No mínimo uns 100 quilos para lá. É bem pesado. Tinha que ser um levita bem fortinho. Eu não sei, estou te convidando aí para carregar aí o altar. Bacia, vamos lá. Aí o altar. A rampa, subida, o altar sacrificial. Tá. Este altar sacrificial, dentro da nossa visão tipológica, ele passa a ser o lugar onde Cristo foi imolado, a cruz. Tá. Então ali é o lugar onde Cristo foi sacrificado por nós. Preço caro que Deus pagou. Muito caro. O seu filho unigênito crucificado realmente foi um preço. Até aí tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Visão clara de tudo aí. Vocês observem bem que a NVI, ela procura mostrar o texto, sendo bem fiel aqui ao texto original e ao mesmo tempo dando uma linguagem bem contemporânea. Para que o leitor contemporâneo já leu um texto desse que é difícil, ele não sabe nem para que serve isso. Quem pega o Antigo Testamento assim começa a ler, não tem noção, não tem essa base teológica que vocês têm. Né? Vocês já estão estudando a Bíblia há décadas e décadas e décadas aí, né? Então o que acontece? Depois de tanto tempo a gente tem uma visão bem ampla, né, Fátima? É isso mesmo? Mas o leitor que hoje chega e começa a pegar esse texto, aí ele pega e tantos côvados aqui, o côvado tal, que côvado é corcovado, tem alguma coisa a ver com corcovado, né? O outro fala varão, será que é uma vara grande? O que é isso? Fica um negócio assim, né? Meio complicado, mancebo, será que tem alguma coisa a ver com sebo? Né? Ele fica um morcego, o que é? Né, Fred? O leitor contemporâneo fica descontextualizado. A versão procura fazer exatamente trazer o texto para o leitor de modo que ele tenha condição de entender. Né? É claro que existem as paráfrases. Há uma diferença entre tradução e paráfrase. Qual é a diferença? A paráfrase já é uma tradução livre. Ela não se atém ao texto na hora de fazer a tradução. Então, aí a terminologia que é utilizada, né, ele tenta fazer uma transposição dinâmica para
a nossa realidade, inclusive ele deixa alguns contextos para trás. Então você vai ver uma versão, uma paráfrase, não sei se já melhoraram lá, a nova versão da linguagem de hoje. A nova versão da linguagem de hoje, aí você lá, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Outra vai traduzir com beijo santo, está sendo uma tradução. Aí ela coloca lá, saudai-vos uns aos outros com calorosos apertos de mão. Aí torceu o negócio todo. Aí já é uma paráfrase e uma torção do texto. É uma traição. Aí o tradutore tradictore. É um traidor, né, Luciano? O tradutor é um traidor, mas não acontece sempre isso. Essa é uma frase que eu utilizava na antiguidade, aí depois eu trago o contexto. Então é exatamente isso. E pega, por exemplo, a nova tradução da linguagem, a tradução Novo Mundo. Aí você vai ver, é uma torção absurda mesmo. Né? É uma coisa assim do outro mundo mesmo. Não é do novo mundo, mas não sei que mundo é esse, não. Só se for o mundo lá de baixo. Porque não é o mundo que vem lá de cima, não. É um negócio bem, uma torção. Já leu? Algum de vocês já leu a tradução do Novo Mundo, dos Russelitas? É uma tradição. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Aí coloca lá com letra minúscula ainda. Porque a intenção deles é teológica, é desconstruir a divindade de Jesus. Então todos os textos que mostram que claramente que Jesus é Deus, que ele é um com o Pai, idêntico em termos de essência e uma identidade ontológica, o que acontece? Eles torcem. Então aí você vai pegar todos os textos, você vai ver, já começa João 1 desse jeito. Aí é importante que você tenha uma base para poder refutar. Eu peguei lá um Russelito uma vez que foi lá em casa, eu peguei, vem cá, você conhece o texto grego aqui? Vamos fazer a tradução para ver se essa sua tradução está correta? Aí foi bravo. Vamos lá, enarche em hologos. Como é que se traduz isso? Ah, você não sabe? Não. Ah, tá. No princípio era o verbo. De onde vem esse enarche aqui? Você vem lá de Bereshit, de Gênesis. Quando traduz lá, começa o Antigo Testamento na Septuaginta. Aí ele, vamos embora, irmão. O homem está querendo até que a gente fale grego. E ó, vazaram. Lembra dessa, Maria? Vazaram no céu. Tem que acabar correndo mesmo. Vazaram, saíram fora e nunca mais voltaram. E teve uma vez que eles trouxeram o mestre lá da sinagoga. Aí pegaram o chefão. Aí o cara chegou lá e falou, nós vamos aqui para arrazoar sobre o reino de Deus. Ele, o que é o reino de Deus? Eu perguntei para ele. O que você entende por reino de Deus? Aí eu comecei a definir para ele, ele ficou me ouvindo. Ele ficou ouvindo, acho que aquele dia ali, acho que o Espírito Santo falou no coração dele. Quando ele saiu dali, aprendi algumas coisas aqui, tá, um prazer conhecer ele, foi embora. Você tem que estar preparado, né? Estando sempre preparados para responder a qualquer pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos então aqui. Tudo isso o Moisés não teria a dificuldade que nós temos pelo fato de tudo ter sido mostrado. Isso, abre aí para nós. Está informação tudo aqui. Aí, tá bom. Não é a nuvem da glória, né? Mas é a fumaça da cozinha aí que está trazendo para nós esse. Mas é bom. Então Moisés viu isso tudo no monte. Ele viu isso tudo no monte, então teve maior facilidade para poder orientar os artesãos que iriam trabalhar ali. Vamos à próxima agora, que é o pátio. E a próxima pergunta. Quantos côvados quantos côvados teriam de cada lado do pátio do tabernáculo? De que lado ficaria e de que seriam as suas cortinas? E quantas colunas teria de cada lado? Então vamos ao pátio. Faça um pátio para o tabernáculo. Então aqui é o pátio. Lembra da figura que nós... Vamos ver se eu tenho aqui de um modo mais a visão... Ok, peraí.
panorâmica, que aí você vai ter uma... Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Tá. Que aqui você já aqui no make-off aqui, já está fazendo a construção. Então, esse é o pátio. Tá? Esse pátio é cercado, ele vai fazer a descrição de como é esse pátio. Então, vejamos a descrição. Nove ou 10. Deixa ele aqui. Aí. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento. E cortinas externas de linho fino trançado. Então, nós temos aqui a descrição do versículo 9, 45 metros de comprimento. Então, a parte aqui, 45 metros aqui. Parte norte, parte sul, aqui é o ocaso, que é o ocidente, tá? E aqui é a parte leste. Então aqui teremos quantos metros? 45. Tá tomando côvado aí. Então quantos côvados são? 100 côvados. Tá? E ele diz aqui que o lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Descrição é boa, porque pelo menos você tem uma noção, veja só. Então, você tem aqui essas colunas, está vendo aqui as colunas? Quer que eu dê um zoom? Vamos pegar aqui a parte norte, que está do lado de cá já. Aí. Então você tem aqui essas colunas. Estou apontando, deixa eu botar a mãozinha, que a mãozinha ajuda. Ó, essas colunas, então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, mais 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, essas colunas que ele está falando. E elas são aqui de linho trançado. Tá ok? Esse branco aqui, do linho trançado. Então, é exatamente isso que está sendo feita a descrição. O muro. Né? A altura desse muro, a gente vai ver que dava para o povo que estivesse do lado de fora, pelo menos ver uma parte do tabernáculo. Tá? Então, eles iam ver uma parte do tabernáculo e também iam ver aqui, né, a fumaça subindo. Aqui você tem o povo do lado de fora, no momento de adoração. Tá? E aí, então, eles tinham condição de ver pelo menos uma parte aqui. Aqui o altar com o sacrifício queimando. Tá? Perfeito? E aí vocês têm pelo menos uma noção. Aqui lá dentro. E a outra figura é essa que já dá pelo menos uma ideia mais panorâmica, né, de como eram distribuídas aqui as tribos ao redor aqui do tabernáculo. O tabernáculo, então, era o centro. Era o centro da nação. A atividade toda girava em torno desse lugar. Era neste lugar que Deus falava com Moisés, que Deus orientava Moisés para orientar o povo. E é nesse lugar que eles aparecem perante o Senhor para terem os seus pecados perdoados, para terem a sua vida de comunhão com Deus e para aprenderem e conhecerem a respeito daquilo que Deus está revelando para eles ao longo dessa trajetória até chegar na Terra Prometida. É uma experiência gloriosa para um povo que está saindo de um ambiente totalmente pagão, o Egito,
cujas divindades visíveis eles viram que são ineficazes, não têm o poder que os homens atribuíram a elas, elas são construções humanas, e o êxodo, na saída deles, ali, as 10 pragas, conforme nós vimos, foi exatamente a desconstrução dessa imagem, dessa imagística que os egípcios tinham. E suas divindades, cada uma tinha um poder numa determinada área, então eles se sentiam assim. O êxodo, Yahvé foi só derrubando uma por uma, até chegar à última lá, que é a que protegia, que dizia quem é que ia entrar para a nova vida, o novo ano. Aí também não segurou nem a vida do filho do faraó. Então, eles agora têm uma experiência com Deus que, por misericórdia, se manifesta diante deles com essa nuvem que acompanhava de dia e a coluna de fogo de noite. E também o ambiente em que os sacerdotes tinham acesso ao primeiro momento, durante todo o ano, e uma vez no ano, o sumo sacerdote, que é o sacerdote acima de todos os sacerdotes, tinha acesso ao Santo dos Santos. Guardem bem para nós revermos isso da nossa experiência hoje. Quem é sacerdote hoje, aqui na Terra? Você não conhece nenhum sacerdote? Hoje? Quem é Darlan? Eu, pastor James pelo menos já disse que ele está nessa lista. E você? Tá bem? Lembra do Apocalipse que nós estudamos? Pelo seu sangue ele nos fez reis e sacerdotes. Olha aqui. Vai estar errado, né? Fica gravado, né? Pode editar depois. Oi. Então, aqui vai jogar para... Está o B aqui. Vamos lá. É que é uma realidade assim tão estupenda, né? Nessa, somos nós hoje, somos nós. Aqui, versículo... Vejam bem aqui. Versículo 5. O que nos diz aqui? Vou aumentar aqui um pouquinho. Ok. Olha aqui o que está aqui no versículo 5. Ele faz a descrição, dá o título de Jesus e diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Uma coisa era a experiência objetiva dos judeus. Ali, os israelitas tinham uma experiência objetiva. Eles apresentavam, por conta do seu pecado, eles tinham a consciência de pecado, apresentavam o animal como substituto, colocavam as mãos sobre o animal era apresentado, era imolado, queimado em holocausto ali, mas isso não os purificava, não os libertava do pecado.
A diferença do sangue de Cristo é exatamente que ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então hoje nós não somos escravos do pecado. Então há uma diferença entre a nossa constituição como redimidos daqueles que viveram antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles viviam uma experiência objetiva, nós uma experiência subjetiva. E o próprio escritor dos Hebreus, conforme nós vimos aqui recentemente, diz que Deus promete lá nos profetas que iria escrever dentro de nós a sua lei. Colocar dentro de nós o seu Espírito para que nós pudéssemos andar nas suas leis. Diferente da experiência que eles tiveram. Tinham trovões, relâmpagos e tudo mais, temiam ali, mas daqui a pouco isso não surtiu um efeito duradouro. Aí Jesus vem, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Então agora nós somos reino, por conseguinte somos reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então hoje nós somos sacerdotes e temos um privilégio que aqueles judeus não tinham, os hebreus, os israelitas não tinham. O anseio deles era, poxa, já pensou um dia eu sonhar que entrei dentro do Santo dos Santos? Aí ia acordar morto, né? Até do sonho, de tanto pavor, né? Porque todos que entravam e não voltavam se entrasse ali sem ser chamado e sem ter autorização. Só o sumo sacerdote, depois de oferecer os pecados, a oferta pelos seus pecados e pelos pecados do povo, uma vez no ano. O que era privilégio sumo sacerdotal, hoje é uma experiência nossa. Hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, onde Jesus morre na cruz, o véu se abre, se rasga, mostrando que o acesso está aberto para nós entrarmos diante dele nos Santos dos Santos. Imagística minha, invenção minha, ou isso aí é verdade? Onde é que está escrito? Você tem que provar, né? Onde é que está escrito? Eu li recentemente para vocês. Hein? Quinta-feira. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo. Aqui, ó. Hebreus capítulo 10. O que nós percebemos no que diz respeito aos compartimentos da adoração na velha aliança. Ao tabernáculo só tinha acesso o sacerdote. O Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. O povo ainda tinha acesso ao átrio. Tinham acesso ao átrio. Agora, nós temos acesso ao átrio, ao santo, lugar santo e no Santo dos Santos. Olha aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, veículo, qual veículo? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí então ele diz que nós devemos nos aproximar com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, diferente daquilo que acontecia na experiência dos israelitas que apresentavam a oferta e depois, sou a mesma pessoa, não mudei nada. Amanhã sou o mesmo, não houve mudança, não houve alteração. Hoje não, hoje nós temos o Espírito Santo em nós, que nos muda, que nos transforma. E a experiência de perdão hoje é algo que acontece dentro de nós. Deus testifica no nosso espírito que fomos perdoados. E isso acontece naquele primeiro momento e depois vai se repetindo ao longo da nossa experiência cristã. Ok? Então isso aqui é muito importante. Olha a diferença do que nós estamos estudando como elementos tipológicos
no primeiro lado aqui do Steigerung, tá, gastando aí o alemão, né, que é o elemento que está mostrando, né, e é inferior ao antítipo, e no comprimento que a gente vê que é muito maior. É muito maior ou não é? E hoje isso está apontando o quê? Para o sacerdócio, usando a linguagem dos reformados, né, que é bíblica aqui, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes, todos nós hoje somos sacerdotes. Então não dependemos da perspectiva bíblica aqui para acessar os Santos dos Santos de um intermediário humano. Todos nós temos acesso aos Santos dos Santos, tendo, pois, irmãos. Não é só pastores, não é só diáconos, não é só evangelista, os pseudo-apóstolos da atualidade, né, que eles parecem que eles são os mediadores. Né? Não, todos nós temos acesso aos Santos dos Santos. Num santuário que agora não é cópia, é o original que está nos céus. Percebem bem a diferença da nossa experiência para a experiência dos israelitas? Muito maior a nossa experiência. Ok? Então, conforme nós vimos aqui, nós temos essas colunas, tá? Que são as colunas do muro, né? Por assim dizer, do átrio, do pátio. Átrio ou pátio? Atrium. Tem várias palavras. O Victor Hamilton traz as várias palavras, são usadas na Septuaginta. A gente não vai ver por causa. Eu prometi o Faete que eu vou levar pouco tempo. Não, Faete, estou terminando, Faete. Terminando. Para mim não levava nem 20 minutos um estudo desse. Me engana que eu gosto, né, Faete? Faete, me engana que eu gosto, pastor. Quando é que você vai dar um estudo de 20 minutos? Daí vai vencer o Joário? Falecido Joário? Fica se enganando. Hein? Já cansou? Vamos lá então. Próxima pergunta. De que material seriam feitas as colunas, as suas bases e os colchetes das cortinas? E de quantos côvados seria a altura de cada coluna? Então agora, uma descrição. O lado norte também terá 45 metros de comprimento. Então, essa distância que nós temos aqui na estrutura do... Aqui. Esse cachorro quer sair na filmagem de qualquer jeito. Não tem problema não. Aqui na estrutura a gente vai ver a parte norte, a parte sul. Então qual é o comprimento aqui? (11 e 12). Vamos lá. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, conforme eu já mostrei para vocês, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros de largura. Qual é o lado ocidental? Agora vocês não erram mais, né? Lado ocidental aqui, a parte de trás aqui, tá, onde está o Santos dos Santos, na estrutura aqui, a parte ocidental, está aqui, norte, sul, leste, oeste. Aqui é um retângulo, né, a área retangular, 45, e aqui é a parte de trás. Essa distância aqui que ele está nos dizendo. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio, que é metade de 45. Tá? No caso, quantos côvados? 50 côvados.
o outro 100 côvados, com 10 colunas e 10 bases. Aí aquelas colunas que você já viu aqui no tabernáculo, aqui, para lá, 10 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E o verso, ele pula aqui para o 18. Aqui. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Então é exatamente essas cortinas que estão aqui, as bases estão aqui, as colunas, conforme nós vimos na parte estrutural do tabernáculo. Então é isso que está mostrado aqui. Tá? Ok. Quantos côvados teriam do lado oriental? Quantos côvados de cortina teria um de um lado e do outro? E de quantos côvados ficariam para a entrada? Os versículos 13 a 15. Versículos 13 ao 15. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros, guarde bem, de comprimento, num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Então, aqui vendo na nossa figura, vamos ver aqui, exatamente essa parte que fica aqui central, o que tem aqui do lado de cá com as 3, o outro lado de cá com as 3, e aqui a parte central que vai ter aquelas, é a entrada, né? É um local de entrada para o tabernáculo. Tem já as cortinas de entrada aqui, então é essa a descrição que é feita aqui. No meio vai ter aquela entrada principal ali do tabernáculo. Tem também aqui, deixa-me ver, acho que botou aqui na imagem. Acho que dá para... Aqui, você ter uma ideia. Né? Fica aqui do lado, linho, do outro lado, linho trançado, e aqui no meio, as entradas. Tá? Coloridas, e aí é o lugar onde se entra. E também aqui no santuário. Então, essas figuras ajudam, né, para a gente ter assim, uma imaginação. Cada uma de um tipo. Então, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui está sendo descrito aqui. O que seria feito para fechar a porta de entrada do pátio? Qual o material que se faria a cortina da porta e de que seriam os colchetes e as bases? Versículos 16 ao 17. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Então seria aquelas partes da frente ali. Vamos fazer um tour aqui rapidinho? Aí vocês, para terem uma noção. Nessa entrada, o que acontece? Você pode fazer aqui, ó, fazer uma visão aqui, olha. A entrada lá. Tabernáculo em 360, viu?
parte de dentro. Tá escuro aí? Tá vendo? Cadê o 4K? Vai chegar o 4K. Aqui no Santo dos Santos. Deixa eu ver se aparece pelo menos lá de fora, que você tem uma ideia melhor. Mas saiu aí. Saiu? Aí. Apaguei e fecha. A da esquerda. O outro tem mais lumens. Aí vai ficar muito melhor. Tá bom. Esse é o panorama geral aqui da área, do tabernáculo. Tá? Ali vai ser a entrada com as colunas. E por aí vai. Está pedindo aqui um 4K, viu? Com certeza. 16 e 17. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. É aquela figura que a gente viu. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. Então, vamos ver aqui só para... mais ou menos essa disposição aqui que vocês têm agora a entrada, vai ver mais nesse gráfico aqui. Com a entrada, com a porta, aqui, para ter uma ideia. Ok, vamos lá. Quais seriam as medidas do pátio do tabernáculo no seu comprimento, na sua largura e altura, e de que seriam os vasos do tabernáculo e os pregos? Né? Versículos 18 e 19. Faltam só 3, viu? 18 e 19. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, conforme vimos, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura. Então, 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 2 metros e 25 centímetros de altura, dava para o povo pelo menos ter uma noção. Porque qual era a altura lá do tabernáculo? 4 metros e meio. 4 metros e meio. Então ficava ainda a metade que o povo pelo menos já tinha condição de ver, né? Era o máximo que eles podiam. E diz 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Então, lembram que nós mostramos para vocês aquela estrutura, né? Aquela estrutura da base. Deixa eu ver se está aqui. Não. Antes aqui tem uma parte logo no início. Aqui. Essas estruturas das colunas.
Então elas eram encaixadas ali, e aí, para poder segurar e fazer colocar as cortinas, né, para poder fechar aquela área. Essa aqui foi aquela outra das armações que nós vimos, as duplas, essas aqui as armações únicas das colunas. E de bronze. No hebraico tem esses dois, o cobre e o bronze? No hebraico tem nechoshet, que significa bronze. Porque na corrigida só fala bronze, só Cobre. Algumas traduzem nechoshet por cobre. Isso daqui também o Tanar completo, e traduzem como cobre. É um termo só então, no hebraico? No hebraico é nechoshet. E geralmente, como primeira tradução, é bronze. Então, aí o tradutor fica naquela... Ele tem que optar por uma ou por outra. Um sentido ou outro, né? Ok. A última pergunta. Qual a ordem que Deus deu a Moisés para os filhos de Israel para ser usado no candeeiro, e o que foi lhes dado como mandamento perpétuo? O óleo para o candelabro. Versículos 20 e 21. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas, diferente da prensada, batidas. E para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, que era chamada tenda do tabernáculo, ali no lugar santo, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Então, tinha um plantão noturno dentro do lugar santo. Então, quando era feita aqui a escala, né? Então os filhos de Arão tinham que fazer essa escala, então, para manter as lâmpadas aqui acesas durante toda a noite, do entardecer até o amanhecer. Era uma responsabilidade deles, e essa lâmpada não poderiam apagar. E a luz do dia, então, isso aí era continuamente. E aqui do lado de cá, que é exatamente fora do véu, aqui, não, cadê? Tem outra imagem aqui. Aqui. Então eles tinham que manter isso aqui aceso na parte do lugar santo, que era a tenda do encontro. Eles têm mais aqui, candelabro, aceso e tal. Que já é as cortinas que levam, interiores, né, que levam lá para o outro lado, e tinha também aquelas cortinas por cima, que depois elas eram cobertas de couro. Então, o objetivo era que esses candelabros ficassem como acesos, de modo que não se apagassem. Bem, assim a gente chega ao término aqui do nosso estudo de hoje, o peitoral do sacerdote. E quem hoje é o sacrifício? Quem fez o sacrifício? Jesus. O altar. Onde foi o altar que ele se ofereceu? A cruz. Quem hoje é sacerdote? Nós. E quem é o castiçal, o candelabro que fica aceso direto hoje? A igreja, lembra? Foi mostrada aqui, só para lembrar, né? Só para lembrar. Quando nós vimos aqui no Apocalipse, sempre revendo.
Aqui, ó. Na visão que João tem, ok, voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, e vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e saía-lhe uma afiada, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E ele vai fazendo toda a descrição, que ele cai, e aqui no versículo 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha direita, e aos 7 candeeiros de ouro, ou castiçais, ou as menorais, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, trazendo dentro dessa imagística do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós vamos encontrar os referentes todos aqui na Nova Aliança. Então, hoje nós somos o templo de Deus. Hoje nós somos o tabernáculo onde Deus habita. Caminhando para a experiência final da visão beatífica, quando veremos Deus face a face, em que habitaremos em Deus, porque não haverá mais tabernáculo, não haverá santuário, não haverá templo na Nova Jerusalém, porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo, e nós também não teremos iluminação artificial, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus será a luz que vai iluminar por toda a eternidade. Então, se hoje nós somos esse castiçal, temos que estar com as luzes sempre brilhando. Daí Jesus diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, através de quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então somos sal da terra, somos luz do mundo, somos esse que o apóstolo Paulo diz que nós somos como luzeiros que brilham, e a nossa luz tem que brilhar no meio dessa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E eles veem isso através das nossas boas obras. Então, estudando dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que tipologicamente hoje é muito mais fácil para entender, e vai mostrar que todas as restrições que existiam na antiga aliança, elas deixam de existir, porque só o desejo de entrar no Santo dos Santos era pecado. Estava reservado apenas ao sumo sacerdote. Hoje nós estamos tendo um privilégio sumo sacerdotal. Todos nós, dentro dessa experiência de poder entrar no Santo dos Santos, em que Deus está nos recebendo no seu trono de graça, no seu trono de glória, para poder as nossas orações entrarem e serem respondidas numa dinâmica que vai mudando a história. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então é exatamente essa dinâmica que hoje está estabelecida. E hoje nós somos esse castiçal, hoje nós temos aí o Espírito Santo, que é essa chama em nós, que tem de brilhar aí, fazer a nossa luz brilhar diante do mundo inteiro, e a nossa responsabilidade hoje é maior, mas também maiores privilégios, maiores responsabilidades. Que o Senhor nos abençoe, e até o nosso próximo estudo. Amém. Olha, agora tem que dar um amém bem forte, né? Que vocês estão torturados com esse cheirinho bom que está vindo lá da cozinha. Forte abraço a todos vocês. שמות, פרק כ"ז. ועשית את המזבח עצי שיטים, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב. רבוע יהיה המזבח, ו3 אמות קומתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו,
ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזלגותיו ומחתותיו, לכל כליו תעשה נחושת. ועשית לו מחבר, מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת, על 4 קצותיו. ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על 2 צלעות המזבח, בשאת אותו. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. ועשית את חצר המשכן, לפאת נגב תימנה, קלעים לחצר, 6 מושזר, 100 אורך לפאה האחת. ועמודיו 20, ואדניהם 20, נחושת. ובי העמודים וחשוקיהם כסף. וכן לפאת צפון באורך, קלעים 100 אורך, ועמודיו 20, ואדניהם 20, נחושת. ובי העמודים וחשוקיהם כסף. ורוחב החצר לפאת ים, קלעים 50 אמה, עמודיהם 10, ואדניהם 10. ורוחב החצר לפאת קדמה מזרחה 50 אמה, ו15 אמה קלעים לכתף, עמודיהם 3, ואדניהם 3. ולכתף השנית 15 קלעים, עמודיהם 3, ואדניהם 3. ולשער החצר מסך 20 אמה, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ו6 מושזר, מעשה רוקם, עמודיהם 4, ואדניהם 4. כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף, ובהם כסף, ואדניהם נחושת. אורך החצר 100 אמה, ורוחב 50 ב50, וקומה 5 אמות, 6 מושזר, ואדניהם נחושת. לכל כלי המשכן, בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם, מאת בני ישראל.